Tudo bem, queridos? Bom dia, sejam bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui. A pastora Cristina também está aqui com a gente. Hoje acordaram a pastora Cristina cedo, mas ela ainda está com o fuso horário do Japão. Quantos têm fome e sede demais? Então, hoje, daqui a pouco, nós vamos estar orando por todos vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. Mas é muito importante nós entendermos que, além de ser um privilégio, né, que nós temos de ministrar a palavra, de levar essa salvação para as pessoas, nós temos que entender que esse privilégio ele precisa ser acompanhado de algo especial. A obra de Deus, ela não é tão simples assim, porque a obra de Deus ela é feita sempre com o agir sobrenatural de Deus e a vontade permissiva do homem. O trabalho de evangelização, o trabalho de proclamação do Evangelho é algo que Deus faz, né, pelo poder do Espírito Santo, mas com homens e mulheres, pessoas que se deixam usar pelo Senhor. Isso é muito importante. Então, por que nós estamos nessa missão? Porque entendemos que existem milhares de pessoas aqui em São Paulo, milhões, na verdade, que precisam ouvir o Evangelho, que estão realmente vivendo tempos de escuridão, de trevas, de engano. Domingo passado, o pastor Giovanni compartilhou a emocionante história da família dele, de o quanto que essas famílias, a família dele estava sofrendo, né, por causa do fato que eles não conheciam Deus. Eles estavam vivendo num ambiente oprimido, estavam vivendo num ambiente de derrota, de pecado, de opressão, de dor, de tristeza. E o fato é que muitas vezes nós, depois que a gente converte, quando a gente sai de lá, né, às vezes a gente se acostuma tanto com esse lado bom da vida nova, do Deus que transforma, da intimidade, do perdão, dessa liberdade, dessa sensação gostosa que é fruto da experiência da conversão do novo nascimento, a gente se acostuma, né? Como diz o cara, estava tão bem na vida, agora que ele dizia assim, se eu fui pobre alguma vez na vida, eu não me lembro, né? A ideia de que ele foi, né, ralou muito, mas agora ele está bem, que ele fala, eu nem me lembro como era ser pobre. Então, às vezes, a gente converte, recebe Jesus na nossa vida, e a gente vai vivendo de tal forma que a gente não faz ideia, mas a dor existe. Ainda existem milhares de famílias que estão precisando, né? E o mais interessante é que o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de publicamente maquiar, passar a impressão que está tudo muito bem, obrigado. Especialmente agora com as mídias sociais, né? Que aí o Instagram, como eu sempre costumo dizer, o Instagram é o lugar de gente feliz. É o lugar de gente feliz, né? Ninguém está postando assim, olha, gente, orem por mim, que eu terminei de ter um quebra-pau aqui, um arranca-rabo com a minha esposa, né? Gente, ore por mim, que meus filhos estão nas drogas. Eles não postam isso, né? Eles não postam isso, ora por mim, porque eu ainda estou viciado em cocaína. Não, eles estão sempre postando coisas maravilhosas. Isso é do ser humano, né? Ninguém gosta de expor a sua dor, a sua intimidade para todo mundo. Isso se faz muitas vezes no quarto, na intimidade do travesseiro, chorando. Então, mas o fato é que, mesmo que eles pareçam felizes, porque o seu time foi campeão, mas o fato é que existe um vazio no interior de cada pessoa. Por que eu falo isso? Porque nós temos que atentar. Porque quando você sai com a missão
de evangelizar com esse entendimento, pensando assim, esse cara mesmo que está sorrindo, a chance dele estar sem Jesus, a chance dele estar passando os maus pedaços é muito grande. Ontem, ou antes de ontem, eu estava voltando para casa, bem tarde da noite, mais 11 e pouco, com a minha filha e a Marileia, e nós estávamos vendo os bares aqui, né? Os bares, eles estão lotados, aquela galera em pé. Até hoje eu não entendo como é que, como é, que é o happy hour do povo aqui, né? Lá no norte, não, meu irmão, é bagaceiro, é um barzão, todo mundo sentado numa mesa, o Valdir Soriano e o Reginaldo Rossi comendo no centro, mas aqui não, é sem música, todo mundo em pé, cara, todo mundo em pé, na calçada, conversando não sei sobre o quê. A verdade é que é um monte, você sai de um, do outro, e a gente pensa assim, cara, todos precisam de Jesus, todos. Quem vai falar? Quem vai compartilhar? Sabe, a salvação não é uma coisa assim que é uma coincidência, é uma coisa assim que acontece por um acaso. Nós temos que ser intencionais ao compartilhar o Evangelho. Agora, nós sabemos, por exemplo, que essa tarefa de compartilhar o Evangelho é nossa. E nós temos que ser criativos. E as casas de paz é uma forma criativa de compartilhar o Evangelho, um ambiente de amizade, porque, em geral, não quer dizer que 100% das pessoas, mas, em geral, são pessoas amigas, vizinhas, parentes, que a gente conheceu e conhece e quer trazer para esse ambiente. Agora, o que nós precisamos fazer? Unir força, sermos criativos, organizados, planejados, para poder termos um bom resultado, né? Uma boa colheita. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro, para entender que a nossa missão é clara, é levar, como dizia a pastora Valnice muitos anos atrás, é saquear o inferno e povoar o céu, né? Saquear o inferno e povoar o céu. E a tarefa é grande, porque são milhares de pessoas, milhões de pessoas aqui em São Paulo. Então, esses dias nós estávamos falando assim, olha, a casa de paz chegou para ficar, até Jesus voltar, nós vamos estar fazendo, porque enquanto tiver uma pessoa perdida em São Paulo, nós vamos continuar fazendo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E hoje, eu creio que Deus quer realmente compartilhar duas verdades para o nosso coração. A primeira é essa compaixão. Como que Deus sente quando Ele vê alguém que ainda não nasceu de novo? Como é que Deus sente, né? Como que Deus sente quando Ele sabe que alguém ainda não converteu e que está correndo sérios riscos eternos? Eu não sei quantos de vocês lembram, mas eu compartilhei uma vez aqui sobre uma experiência que eu tive, porque eu converti, né? Eu estava com 17 anos, mais ou menos, para 18, e aí a experiência com Jesus é muito interessante. Quando você tem uma verdadeira experiência, você quer compartilhar da sua experiência, e quando você entende a seriedade do inferno, você começa a pensar, eu preciso compartilhar com os meus colegas. E entre tantos amigos que eu tinha, eu comecei a compartilhar, e alguns começaram e tal, os americanos fizeram lavagem cerebral, os caras pirou e tal, e alguns foram saindo, não queriam mais encontrar comigo e tal, quando queriam era só para tentar me seduzir de novo para o pecado, e aquela coisa, né, da luta do novo convertido. E eu lembro que tinha uma amiga que ela fazia o ensino médio com a gente, estudávamos juntos, e ela era muito, muito preciosa da nossa... Sempre tem uma turma que a gente sai junto. E ali eu lembro que ela resolveu mudar de Santarém, ela ir para Manaus. E eu lembro um dia, eu senti uma carga, uma dor, uma vontade de compartilhar Jesus. Já tinha falado, mas ela sempre, não quero, tal. Cara, ela pensava assim, como é que eu vou parar de ir para as baladas, né, e tal.
E eu lembro que nesse dia que ela estava indo para Manaus, eu fui lá no barco, que ela, lá em Santarém, o nosso ônibus é pelo rio, né? Então, o pessoal vai muito de barco. Então, eu fui lá no barco. E eu estava ali, né, naquele tempo, antes do barco sair, compartilhando, conversando. Mas na hora, eu senti uma compaixão tão grande por ela, pela situação dela. E eu lembro que naquele dia, naquela hora, ali no meio de um monte de gente, barco lotado, eu comecei a falar de Jesus para ela. E eu falei para ela assim: você precisa entregar sua vida para Jesus. Na hora, irmãos, veio assim como se fosse uma cena. Eu acho que eu já tinha visto aquele filme, O Inferno em Chamas. Não sei quantos de vocês já viram aquele filme. A gente usava para evangelizar. A gente pegava aquele filme, ia para os bairros e projetava lá o Inferno em Chama. Pensa no filme que dava resultado, viu, irmão? Inclusive, é muito legal. Talvez o próximo Casa de Pai vai ser o Inferno em Chama, em 4 sessões. Inferno em Chama era um filme muito bom. Ajudava mesmo. No final, estava todo mundo querendo entregar a vida para Jesus. E aí eu lembrei daquelas imagens, né, do filme Inferno em Chama, e olhei para a Sandra. A Sandra era uma garota bonitinha, uma menina alegre, uma menina interessante, uma amiga muito jóia. A gente tinha um carinho, porque a gente conviveu, né, o ensino médio todo, e tal, e a gente já tinha aprontado tanto aí nas festas e bebendo, aquela coisa. E agora estou eu aqui convertido e a Sandra no mesmo lugar, no mesmo lugar, sem Deus. E naquele dia no barco eu comecei a sentir uma compaixão, eu imaginando a Sandra queimando no fogo do inferno. Irmãos, por alguma razão eu comecei a sentir uma compaixão tão grande, mas tão grande, que eu comecei a chorar. Eu chorando na frente da Sandra, falando: Sandra, você é muito preciosa, você precisa entregar sua vida para Jesus. Sandra, o inferno é uma realidade. Ela achou um pouco estranho, porque ela nunca tinha me visto daquele jeito. Já tinha me visto bêbado, dançando, feliz, bagunçando, mas chorando, pedindo para ela aceitar Jesus, implorando para ela converter. E eu só sei que ela falou: tá bom, liberal, eu vou pensar no teu caso, né? Deus vai falar comigo, vai ter a hora certa, aquela conversa de gente que não quer levar mercadoria. Mas aí, por que eu estou dizendo? Porque, queridos, uma das coisas que ajuda a gente compartilhar o Evangelho é essa compaixão. E eu creio que hoje nós vamos orar para Deus compartilhar isso para o seu coração, né? Compartilhar. Quando você vê alguém, um cara do Uber, quando você vê um vizinho, um amigo, um parente, eu lembro que eu tive essa mesma experiência em relação a um irmão meu que não era convertido naquela época. Também quando você compreende a realidade da eternidade sem Deus, você não fica olhando mais para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu amigo assim, você é feliz, contando piada. Não, você já começa a sentir aquela compaixão. Porque qual a garantia que o cara vai estar vivo amanhã? Nenhuma. Nenhuma. E a Bíblia diz: está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso, juízo. Juízo, aí não tem mais jeito. Não tem reza de padre velho que resolva o problema do cara. Então, esse é um primeiro entendimento. Agora, o segundo entendimento, primeiro é compaixão. Eu tenho que ir munido desse sentimento, que esse sentimento é como se fosse Deus compartilhando comigo, colocando dentro de mim o que Ele sente por um pecador. Então é mais ou menos assim: Deus põe no meu coração o mesmo sentimento que o Senhor tem em relação a uma pessoa que ainda não converteu.
Essa é a primeira experiência, a primeira ferramenta para um evangelismo bem-sucedido. O segundo é esse aqui, é o empoderamento, é o sobrenatural, é a força do Espírito Santo nos capacitando para, através de nós, tocarmos o coração das pessoas. Porque, olha, evangelismo não é feito com palavras de persuasão. Não, Paulo disse: eu não estive entre vós com palavras de convencimento. Eu estive entre vós ministrando o evangelho no poder do Espírito Santo. No poder. E aqui é que está, né? Muitas vezes a gente tem uma boa oratória, a gente tem até uma boa como se diz, um bom esboço na mente de compartilhar o evangelho, né? As 4 leis, eu não tenho nada contra, mas, além de todas essas outras coisas, a compaixão, que nós já falamos, mas esse poder do Espírito Santo. Por isso, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas recebereis poder. Quando Jesus está indo para o céu, e ele está despedindo dos seus discípulos, e ele está comissionando eles: agora vocês vão e vocês preguem o evangelho a toda criatura. E ele dá aqui a grande sacada, que ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região da Judéia, Samaria e também pelos 4 cantos do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho, não é uma tarefa, não é uma atividade que dá para a gente fazer desprovido da unção e do poder do Espírito Santo. A gente pode dar aula de inglês sem o poder do Espírito Santo, pode dar aula de geografia sem o poder do Espírito Santo, a gente pode fazer alguns negócios sem o poder do Espírito Santo, mas quando o assunto é evangelização, quando o assunto é proclamação do Evangelho, quando o assunto é salvação, não tem como a gente fazer isso na força do braço, na força do conhecimento, na força da experiência, na força do eu já conheço a Bíblia, eu já fiz as 4 leis. Não! Toda salvação sempre vai ser fruto direto da ação e do poder do Espírito Santo. Jesus deixou isso bem claro: vocês receberão poder, vocês receberão. Não é só ser discípulo de Jesus, eles já eram. Não é só já ter visto Jesus ter feito muitos milagres, eles viram. Não é só ter o diplomazinho do curso de evangelismo. Não, eles já tinham. Os caras já tinham passado 3 anos com Jesus, 3 anos e pouco, quase uma faculdade. Mas Jesus falou assim: mas vocês vão precisar de algo maior, mais poderoso, que isso vai ser o grande divisor de águas, isso que vai fazer a grande diferença. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e então serão minhas testemunhas. Eu gosto quando Paulo disse: eu não estive entre vós, né, com palavra de argumentação, mas com demonstração de espírito e de poder. Então, eu creio que nós precisamos entrar nessa vibe. Não adianta só falar: olha, gente, sem compaixão, se converter, converteu, se não converter, eu já vou ticar aqui que eu evangelizei mais um. Não. A ideia não é isso, né? A ideia é pedir do Senhor: Senhor, compartilha comigo o teu coração. E eu estou falando comigo: compartilha. Eu quero sentir de novo as dores de parto. Eu quero sentir de novo aquele choro entalado por alguém que ainda não converteu. Eu quero voltar a ser como o próprio Deus. Como é que Deus chora? Porque alguém ainda não aceitou Jesus. A Bíblia mostra que Deus chora quando uma pessoa morre sem conhecê-lo. E eu
E eu creio que Deus quer nos dar hoje essas duas ferramentas poderosas de evangelismo: a compaixão, amém? A compaixão e esse poder extraordinário. E tem um texto aqui também em Lucas, que Jesus está conversando com os seus discípulos, ele envia e ele mostra claramente qual é a missão deles, mas ele também diz assim, no verso 49 de Lucas 24, ele diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai. E ele está dizendo: eu vou enviar vocês, mas vocês precisam ir debaixo dessa promessa. Ele disse: mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu sei que aqueles meninos estavam muito empolgados com a ideia de sair contando para todo mundo que Jesus é Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. É uma notícia extraordinária, e agora eles vão sair com essa missão de contar isso para todo mundo, com a missão de sair curando os enfermos, expulsando demônios, mas eles estão ali com Jesus. Jesus fala assim: mas esperem até que. É interessante, porque Jesus estava mostrando aqui a importância desse até que. Esse até que vocês sejam revestidos. Não adianta a gente ir assim: uma casa de pai, vamos, põe as cadeiras aí, liga aí a TV, entra aí, senta, tem um chazinho, mas sem poder. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. E eu queria te desafiar: ora para que o ambiente da sua casa de paz seja um ambiente sobrenatural. Que a pessoa já entra lá, já começa a sentir, tem um negócio aqui, o Espírito Santo. Já começa a chorar, já começa a se derreter. O Senhor já está agindo. Eu creio que é isso que nós precisamos, crer. E outra coisa, está aberto, Espírito Santo, o que é para fazer? Porque você fala: pastor, mas na minha casa de paz só deu a Dona Maria. Então foi um fracasso. Não, pelo contrário. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Seja sensível para saber por que só deu a Dona Maria. Pode ser que seja um plano do céu. O Espírito Santo quer fazer alguma coisa. O que ele quer fazer? Então nós temos que ter essa sensibilidade de perceber. Muitas vezes vai ser uma palavra profética, uma coisa que eu tenho orado muito: Senhor, me transforma num profeta. Não tem nada mais gostoso do que você abrir a boca e você falar algo do céu para o coração daquela pessoa. Sabe, quando você fala e era exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir. Você não faz ideia do que a pessoa está precisando, mas pelo poder do Espírito Santo, você libera uma palavra profética e a vida dela é transformada. Ela desaba ali, ela se rende ali. Muitas vezes ela está precisando de uma cura, e essa cura vai acontecer, por quê? Porque você fez um curso com o Randy Clark? Não, é no poder do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, vem aqui, vem curar. Transforma a sua casa de paz num palco do sobrenatural. Deixa a sua casa ser um lugar onde o Espírito Santo passeia livremente. Talvez a pessoa vai converter, já vai ser batizada. Talvez a pessoa vai ser curada. Talvez vai vir uma palavra profética. Talvez Deus vai mostrar uma visão para você. Não sei. Mas o que eu sei é que recebereis poder. Se tiver o poder, vai ter o sobrenatural. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Então eu creio que esta manhã é a manhã que Deus reservou para compartilhar contigo duas coisas: a compaixão que está no coração dele pelos perdidos e a unção que nós precisamos para essa tarefa que é tão preciosa e tão necessária e tão sobrenatural. Amém?